Estamos na metade para o final do capítulo 14, quando o Rav Shneur Zalman está dando instruções realísticas para o Benoni, seja que o Benoni não aspire, não tenha ambição espiritual de chegar em níveis iguais ao Tzadik, que na realidade intrinsecamente são inacessíveis a ele, mas por outro lado que ele esgote a sua capacidade, a capacidade que o Benoni tem, que é de pensar, falar e fazer o bem na prática, etc. Ele nos diz que a partir disso, e aqui nesse capítulo nós estamos respondendo algumas das perguntas que foram propostas logo no início do capítulo 1, ele nos diz que a partir disso, basei uvan kefel lashon hashvuah, tehi tzadik ve'al tehi rasha. דלכאורה תמוה כי מאחר שמשביעים אותו תהי צדיק, למה צריכים להשביעו עוד שלא יהיה רשע? Então ele nos diz que isso também nos permitirá explicar a repetição no juramento que a alma é submetida antes de ser incorporada, antes de vir e chegar a esse mundo físico e terrestre, como nós estudamos trazido da Gemara no início do capítulo 1. Se fala que a alma, a pessoa é submetida a um juramento, seja um tzadik e não seja um rasha. Esse é o juramento, como um duplo juramento a qual a alma é submetida. E ele nos pergunta sobre isso. À primeira vista, isso parece bizarro, parece uma coisa redundante aqui. Porque se já fizeram jurar, se já submeteram a pessoa ao juramento, seja um tzadik, ser um tzadik, para que fazer jurar ainda não ser um rasha? Então, no momento que ele é submetido a esse juramento, a primeira parte do juramento, seja um tzadik, poderia parar por aí, procure, se esforce em ser um tzadik. E ser um tzadik é uma coisa muito elevada, isso abrange muito mais do que não ser um rasha. Então, se ele já foi submetido a um juramento, procure ser um tzadik, então, aparentemente não faz sentido ainda, depois, em seguida, submetê-lo, acrescentar a outra parte do juramento, não seja um rasha. Ou seja, se a gente já estabeleceu expectativas tão altas no início, seja um tzadik, qual o sentido depois de vir e dizer para ele, sabe o que? Não seja um rasha. Então ele nos explica, Ela mishum she'en kol adam zocher liot tzadik. ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך להתענג על השם באמת ושיערה מאוס ממש באמת. Ele nos diz, a partir do que explicamos até agora, nós vamos entender esse duplo juramento e o seu sentido. Porque visto que nem todos têm o privilégio de se tornarem tzadikim, como a gente explicou anteriormente, nem todos são possuidores dessa alma moldada para ser tzadik aqui embaixo, pois o indivíduo não possui um grau considerável de livre-arbítrio para sentir um constante amor a Deus deleitante ou detestar absolutamente o mal de forma consistente. Ou seja, esse indivíduo que é o protótipo do Benoni, o mediano, ele tem um livre-arbítrio que se aplica a tudo que ele vai pensar, a tudo que ele vai falar e tudo que ele vai fazer. Nisso ele pode escolher sempre fazer o bem e ele vai conseguir isso. Porém, ele não possui o livre-arbítrio para dominar e conquistar as vontades e paixões do seu coração, as suas inclinações. Mesmo que ele queira, ele não vai conseguir ter um amor tão fervoroso e intenso e ainda um amor prazeroso com deleite para Deus, que vai causar, que iria causar como causa no tzadik, a repulsa e o repúdio pelo mal, que ele deteste o mal. Então se fala que sobre isso o Benoni, o mediano, que são a maioria das pessoas, todos nós, não tem o livre-arbítrio, não tem essa escolha. Por isso, em função disso, לכן משביעים שנית, אל תהי רשע על כל פנים, שבזה משפט הבחירה והרשות נתונה לכל אדם, למשול ברוח תאוותו שבליבו, ולכבוש יצרו שלא יהיה רשע אפילו שעה אחת כל ימיו, בין בבחינת סור מרע, בין בבחינת ועשה טוב, bem toda a Torá, dehainu Talmud Torá, shekeneged kula. Traduzindo, ele nos diz, já que lá de cima sabem que essa alma não foi moldada para ser tzadik,
Mas mesmo assim submetem-no ao juramento. Tehi tzadik, seja tzadik, ou pelo menos procure, tente ser tzadik. E nós já vamos elaborar isso um pouco mais, entender por que mesmo assim submetem-no a esse juramento. Seja um tzadik, se ele não foi moldado para ser um tzadik na prática. Mas como nos dizendo, ele prossegue e nos fala, já que ele não tem a capacidade de ser um tzadik no pleno significado da palavra, então, portanto, fazem-no jurar, ou seja, ele não tem domínio e controle sobre o âmago essencial da sua alma, sobre o que está na sua mente ou o que está no seu coração. Portanto, fazem-no jurar pela segunda vez. Sabe o que? Você tente ser tzadik. Se você não chegar a ser tzadik, que provavelmente é o que vai acontecer, e você não conseguir, mas pelo menos não seja um rachá. Ser um tzadik, talvez você não consiga, mas pelo menos não seja um rachá, que aí, sobre isso, você tem total livre-arbítrio, isso está ao teu alcance, isso você pode conseguir, não ser um rachá nunca sequer por um instante, porque aí toda pessoa realmente tem livre-arbítrio e autonomia para dominar os desejos. Eliminar os desejos ruins, fazer com que eles não existam, isso o Benoni não tem a capacidade. Mas mesmo quando esses desejos se manifestam e querem vir tomar conta do seu pensamento, da sua fala e ação, se expressar nas suas ações, o Benoni tem o livre-arbítrio e autonomia para dominar os desejos que surgem em seu coração. Ele preferiria que nem surgissem no seu coração, para que ele não precisasse estar em conflito permanente dentro de si. Mas mesmo que ele não consegue isso, e esses desejos estão fortemente enraizados no seu coração, mas mesmo assim ele tem autonomia para dominá-los e conquistar o seu impulso, de modo a não ser um rachá nem por um instante em toda a sua vida. Se ele quiser exercer esse potencial que ele definitivamente possui, ele vai conseguir, e não vai ser um rachá nenhuma vez em sua vida. Por isso o juramento tem essa segunda parte, mesmo que você não consiga ser um tzadik em toda a sua amplitude, você não consiga detestar o mal, você não consiga ter um amor intenso e prazeroso por Deus, para Deus, etc. Mas pelo menos faça aquilo que sim está ao teu alcance, exerça o livre-arbítrio para não ser um rachá. E isso definitivamente você é capaz, você pode. Por outro lado, ele nos diz, se é assim, ele nos fala inclusive que esse fato da pessoa exercer o domínio e controle no pensamento, fala e ação, o Benoni, ele pode fazer isso em todos os aspectos, tanto no campo do desvia-se do mal, desvia-te do mal, ou seja, se abstendo de fazer aquilo que é mal e proibitivo, como no âmbito do faz o bem, de fazer o bem. Mesmo que ele não tenha tanta motivação natural, etc., para o bem, mas ele pode se disciplinar e, sabendo que isso é a coisa certa a ser feita, realizá-la na prática. Ele nos diz, e o bem aqui se refere a nada mais senão a Torá, ou seja, colocar em prática a Torá, e principalmente aqui, até preencher sua vida e seu tempo, a saber, o estudo da Torá, que é equivalente a todos os mandamentos, ou seja, de se dedicar constantemente o estudo, o conhecimento da Torá, que é algo tão importante, conforme nossos sábios dizem, que equivale a todos os mandamentos. Mas aqui ainda resta a pergunta, por outro lado, tudo bem, nós vimos por que é trazida a segunda parte do juramento, mas daí a gente podia perguntar, para que duas partes? Talvez deviam submeter a alma, de acordo com o que a gente explicou, apenas a última parte. Alteir achar. Você está para vir no mundo físico, terrestre, materialista. Tome cuidado, Alteir achar. Não seja um ímpio malvado, e você tem força de fazer isso. Por que submetem ele também ao juramento anterior? Tehi tzadik, seja um tzadik. Se isso é uma dádiva que vem dos céus, e não é todo mundo que é merecedor dessa dádiva, e ele não possui uma alma moldada para ser tzadik, então por que isso é o caso da maioria das pessoas, de todos nós? Por que mesmo assim submetem ao juramento, seja um tzadik? Então, como o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zal não vai explicar em seguida, nós vamos ver daqui que por mais que ele não tenha alma moldada para ser tzadik, mas algum empenho e esforço ele deve empreender, ele deve dispendiar, no caso, tentando e procurando se aproximar do nível de serviço espiritual do tzadik.
em ambas as partes, tanto na rejeição, repúdio pelo mal, detestar, odiar o mal, como também em cultivar um amor intenso, fervoroso e de deleite a Deus. Ou seja, mesmo que sua alma não foi moldada para isso, ele deve procurar se assemelhar ao tzadik à medida do possível. Então é isso que ele segue nos dizendo. אף על פי כן צריך לקבוע לו עתים גם כן להשית עצות בנפשו, להיות מואס ברע, כגון בעצת חכמינו ז"ל, אישה חמת מלאה תשואה וכולי, וכהגבנה. Ele nos diz, contudo, a pessoa, mesmo Benoni, que não tem domínio sobre suas vontades, paixões do seu coração, ele deve empreender algum esforço, ele deve designar ao menos algum tempo para buscar, na expressão dos sábios ou da expressão bíblica, para buscar conselho para a sua alma, ou seja, buscar aqui temas de meditação para ele raciocinar e se aprofundar nisso. E como nós falamos, o ser humano, o raciocínio é algo muito forte. Desde que o ser humano queira, a razão ela pode sempre subjugar a emoção. O intelecto ele está acima e controla as emoções. Então, se ele se imbuir intelectualmente de pensamentos, de meditações que levem-no a se convencer de que algo é negativo, isso que ele fala, buscar esses conselhos para a sua alma, a fim de desenvolver aversão ao mal. O tzadik não precisa se esforçar para ter essa aversão ao mal. Ele já tem de forma natural, simplesmente porque o mal é contrário à vontade divina e ele ama a Deus tão intensamente, então para ele essa aversão ao mal já é uma coisa natural. No caso do Benoni, não é natural. Pelo contrário, ele tem desejo, inclinação, vontade do mal ainda dentro de si, mas ele recomenda aqui que ele reflita naquelas coisas que talvez abaixem, neutralizem a sua paixão, quando ele pensar de forma lógica nas consequências, desdobramentos, naquilo que vem depois. Por exemplo, nossos sábios aconselharam, se a pessoa sente uma atração sexual de algo proibido, então ele diz que se veja a mulher como uma bolsa cheia de fezes, etc., e outras ideias semelhantes. Ele diz, você está querendo olhar a beleza física externa, mas se você observar a pessoa na sua totalidade, você vai saber que aquela pessoa também está cheia de excrementos dentro de si. Então era um conselho, uma meditação que os sábios deram, que a pessoa veja essa mulher que ele se sente atraído, ou talvez é uma relação proibida, etc. Então veja outros aspectos físicos, orgânicos que estão presentes na sua anatomia, que também é uma bolsa cheia de fezes e etc. Isso é algo que causa repulsa, que causa nojo, e talvez através dessa meditação, não querendo olhar só o lado impulsivo, imediato, mas refletindo um pouco, talvez com isso a pessoa vai diminuir a sua vontade e o seu desejo. E a mesma coisa também, וכן כל מיני מעטמים ומעדנים, נעשים כך, חמד מלא וכולי. Similarmente, como todas as quitudes e iguarias também acabam como uma bolsa cheia de fezes. Então ele diz, de repente a pessoa ela ama carne, então ele quer lá naquele churrasco, naquele rodízio, comer 1 quilo de carne, talvez faça isso. Mas de repente, e aqui até sem entrar no mérito se a carne é kasher, e muito mais se ela não for, mas, mesmo sendo kasher, se é buscando só autossatisfação, nós já vimos que isso não é algo positivo. Então, mas de repente a pessoa sente grande atração, vontade, etc. Não é? Ele diz, olha, de repente pense todo esse quilo de carne, esse mesmo quilo no que vai se transformar daqui a algumas horas ou daqui a um dia, etc. E se a pessoa começar a pensar e se aprofundar nisso, meditar nisso, ele vai não só controlar os seus impulsos, diminuir essa vontade e paixão, aquilo que nós falamos, talvez ele consiga cultivar um pouco da rejeição pelo mal, parecido com o que o tzadik tem. O tzadik tem isso de forma natural e por motivos mais elevados, porque simplesmente isso contraria a vontade de Deus. Mas ele não é um tzadik, ele é um Benoni, ele não tem isso de forma inata, natural dentro de si, pelo contrário, ele ainda tem tendência e inclinação para isso. Então ele nos dá aqui algumas sugestões de reflexões, de meditações que talvez comecem a tornar
o mal algo repudiante para ele. O mesmo, e ele nos diz, וכן כל תענוגי עולם הזה, החכם רואה הנולד מהם, שסופם לרכוב ולהיות רימה והשפעה. O mesmo se aplica a todos os prazeres deste mundo, todos os prazeres voláteis do mundo físico e material e passageiro. Então, afirmam, esse assim diz o Talmud, o sábio vê suas consequências futuras. Então, na hora, momentaneamente, isso é muito interessante, muito gostoso, prazeroso, mas se olhar o que vem em seguida, as consequências futuras disso, os desdobramentos, que no fim tudo que é material, tudo é perecível, tudo que no fim apodrecem, tornando-se lixo infestados de vermes. Então, se a pessoa tiver um olhar mais longo, mais profundo, então ela já vai vislumbrar não só a beleza, o prazer imediatista ou passageiro que aquilo possibilita, mas ela vai ver as consequências nefastas que aquilo desencadeia em seguir. Isso que ele nos diz, que essas reflexões que os sábios sugerem, o Benoni tem que se utilizar delas, diferente do Tzadik, que ele já tem a rejeição pelo mal como algo natural, consequente do seu grande amor a Deus. Aqui o Benoni vai ter que cultivar essa rejeição ao prazer físico através de meditação e de reflexão. Agora, em seguida, ele continua e aborda o segundo aspecto de ser tzadik, que na verdade talvez seja o primeiro e o principal, e que essa repulsa ao mal é uma consequência dele, que é o amor intenso a Deus, o amor fervoroso a Deus, o amor de deleite a Deus, com prazer, etc. Então ele vai nos dizer esse segundo aspecto no serviço espiritual do tzadik, que consiste em ter prazer com divindade e espiritualidade, e como que o Benoni pode almejar isso. Mesmo que ele não tenha isso de forma natural, mas como ele pode se esforçar para ter talvez um pouquinho disso, uma amostra disso. Então ele nos diz, וההפך להתענג ולשמוח בהשם על ידי התבוננות בגדולת אין סוף ברוך הוא כפי יכולתו. E na direção oposta, deleitar-se e alegrar-se com Deus, igual um tzadik, o Benoni pode tentar chegar a algo próximo disso, como meditando sobre a grandeza da abençoada luz infinita, da melhor maneira que puder. Então aqui nós vemos que o Rav Shneur Zalman estimula muito a meditação, a reflexão, que ele nos diz exercer o potencial da mente e fazer com que a mente domine de fato as emoções, controlando-as, filtrando-as, regendo-as. Por isso também essa linhagem hassídica instituída pelo Rav Shneur Zalman ficou conhecida como Chabad, Chokhmah, Binah, Dat, as faculdades mentais e intelectuais, porque nós vemos que o Rav Shneur Zalman ele aconselha e de certa forma até exige muito de nós nesse sentido de concentrar, focar a nossa mente para despertar os sentimentos corretos e adequados. Diz isso que talvez você não tenha de forma inata esse amor a Deus como o tzadik, esse amor prazeroso a Deus. Na verdade, isso é mais difícil. Ele deixa isso para o segundo plano, em segundo lugar. Por quê? Porque isso é mais difícil do que aquilo que nós falamos primeiramente. Aquilo que nós falamos de rejeitar o mal, detestá-lo, com algumas meditações, pensando nas consequências, isso é algo que a pessoa pode de certa forma ver e sentir de forma palpável, talvez não de forma imediatista, mas ele pode entender isso. E por isso ele pode acabar se condicionando de alguma maneira a rejeitar o mal, a não gostar tanto do mal. Mas aqui, essa questão de conseguir chegar perto do amor intenso e fervoroso que o tzadik tem, isso ele também recomenda aqui meditação e reflexão, mas na verdade isso é muito mais difícil. Despertar ou seja, despertar um sentimento negativo de rejeição a algo, aqui no caso era rejeição ao mal, é o que ele sugeriu antes para o Benoni fazer também através de reflexão. Agora vem a parte mais difícil, despertar um sentimento positivo de amor, e amor verdadeiro, e um amor intenso e fervoroso, e um amor de deleite prazeroso, isso é uma coisa mais difícil e complexa. Mas mesmo assim ele diz que o Benoni deve tentar, deve procurar fazer isso também.
אף שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת לאמיתו, כי אם בדמיונות, אף על פי כן הוא יעשה את שלו, לקיים את השבועה שמשביעים תהי צדיק, והשם יעשה הטוב בעיניו. Ele nos diz ainda que no fundo a pessoa saiba, o Benoni saiba, que ele nunca atingirá esse grau de amor a Deus, de amor de deleite, etc., de modo genuíno e constante, como presente no Tzadik, exceto uma vã esperança. Na verdade, ele vai ficar na saudade, ele vai tentar, ele diz que é melhor até que o Benoni seja realista, e que ele já saiba de antemão que ele vai tentar se esforçar, mas as chances dele chegar a isso são quase nulas. Ele vai ficar numa vã esperança, ele vai ter expectativa, mas aquilo que ele vai conseguir talvez seja até meio fantasioso, porque não dá para se criar artificialmente esse amor, e muito menos um amor intenso e fervoroso, e muito menos um amor onde há tanto prazer envolvido, como no caso do Tzadik. Mas mesmo assim ele não isenta o Benoni de tentar. Ele diz para o Benoni que ele deu o melhor de si, se esforçando, tentando também, através de meditação na grandeza de Deus, etc., cultivar esse amor a Deus, essa vontade de proximidade mais intensa com o Criador. E por que ele deve fazer isso, mesmo sabendo de antemão que ele está um pouco condenado ao insucesso? Para cumprir o juramento que ele teve de fazer, ser um tzadik, já que ele foi submetido a esse juramento também. Não só ele foi advertido antes de vir a esse mundo, não seja um rachá, não se deixe levar para o mal, etc., mas ele também foi submetido ao juramento de ser um tzadik, de pelo menos tentar ser um tzadik. Então tente em todos os aspectos, tanto no aspecto de se afastar, detestar o mal, como também no aspecto de amar a Deus de forma intensa e prazerosa. Então faça a sua parte, como ele diz assim para o Benoni, e Deus fará o que for bom aos seus olhos. E Deus que faça, que Deus escolha se ele vai fazer a parte dele. Nós já vamos ver adiante o que isso significa, ou seja, que às vezes em função do esforço da pessoa, Deus pode dar um presente a ela de forma tal que ela alcance um pouco desse objetivo de cultivar esse amor igual do tzadik. Mas ele nos diz que na realidade ele nos fala que no fundo o juramento que a pessoa foi submetida não é apenas tente ser um tzadik. Não, foi dito a ele, tehi tzadik. Não só procure e tente ser um tzadik, mas ele diz, seja um tzadik. Então, aparentemente, existe uma viabilidade nisso, mesmo que é um grau inacessível a ele, porque sua alma não foi moldada. Então, como ele pode acabar, de certa forma, sendo um tzadik? Então, ele nos diz, ve'od, שההרגל על כל דבר שלטון נעשה ונעשה טבע שני, וכשהרגיל למוס את הרע יהיה נמאס קצת באמת. Ele diz, ademais, o hábito governa tudo, tudo é uma questão de hábito, e se torna uma segunda natureza. Ou seja, por mais que por natureza, de forma espontânea, ele não abomina o mal, ele não detesta o mal, igual o tzadik, mas de tanto ele se habituar a pensar nas consequências nefastas das ações negativas, ou do fruto, produto do pecado, e os desdobramentos ruins que isso vai trazer, e de tanto ele pensar nisso, isso se torna dentro dele um hábito, e o hábito se torna uma segunda natureza, de maneira que se o Benoni se habituar a detestar o mal, não é por hábito, por mais que nele não é espontâneo e natural, como no caso do tzadik, mas no final ele começará a detestá-lo genuinamente, pelo menos um pouco. Né? Mesmo que isso não seja de forma total e completa, como no caso do tzadik, mas de tanto se acostumar, se habituar a isso, ele vai criar essa segunda natureza dentro de si, de também rejeitar e renunciar ao mal. E ele nos diz também o outro aspecto mais elevado e mais difícil que existe no tzadik, que é o de amor intenso a Deus, o she'argil lesameach nafsho ba'Hashem, על ידי התבוננות בגדולת השם, הרי בהתעוררות הדילתת התעוררות הדילעילה, וכולי ואולי ירא עליו רוח ממרום, ויזכה לבחינת רוח משורש איזה צדיק שיתעבר בו,
לעבוד השם בשמחה אמיתית, כדכתיב, שמחו צדיקים בהשם ותתקיים bom באמת השבועה שמשביעים תהי צדיק. Traduzindo o final do capítulo, e quando o Benoni se habituar também a alegrar sua alma com Deus. O tzadik sempre deleite, prazer da proximidade com Deus, seu amor, sempre presente dentro dele, etc. Mas o Benoni não tem isso de forma natural. Mas se ele se esforçar, e se treinar, e se habituar, e repetir, e reincidir, então ele vai habituar sua alma a alegrar-se com Deus. Como? Por meio da meditação sobre a grandeza de Deus. Meditando na grandeza de Deus, isso desperta um sentimento de querer a proximidade a Ele. Ele diz, isso é uma lei de causa e efeito que existe também no campo espiritual, como dizem os nossos livros místicos, dado que um despertar de baixo a um despertar de cima. Sempre que nós tomamos uma iniciativa, um despertar espiritual, uma iniciativa nossa aqui embaixo, sempre a gente provoca uma reação proporcional que venha de cima. No momento que a gente toma uma iniciativa de se aproximar a Deus, Deus também vem em nossa direção. Ele nos diz, com esse esforço da pessoa, meditando, refletindo, se habituando, talvez com tudo isso se derrame sobre ele, sobre o Benoni, um ruach, um espírito do alto. Talvez ele seja privilegiado com o espírito que vem de cima. E o que isso significa? Que ele será digno de que o espírito da raiz de determinado tzadik se impregne dentro dele, permitindo-lhe servir a Deus com alegria genuína. Como está escrito, os tzadikim se alegram com Deus. Ele não é um tzadik. Mas, de repente, ele pode incorporar dentro de si também a alma de um tzadik. Ou seja, na Kabbalah se explica que além do conceito de Gilgul, de reencarnação, existe um outro conceito que é trazido na Kabbalah, que é chamado de Ibur. E é interessante, a palavra Ibur, uma mulher grávida em hebraico é chamada de Meuberet. Ela está com Ibur, ela está com gravidez. O que é uma mulher grávida? A mulher é uma pessoa, mas quando ela está grávida, ela já contém dentro de si, o feto, ela já contém dentro de si uma outra pessoa. Então se fala que espiritualmente existe também um sistema chamado Ibur, ou seja, que a pessoa mantém a sua alma, o Benoni mantém a sua alma, e a sua alma não é moldada para ser um tzadik. Mas, de repente, se ela tiver méritos suficientes, essa pessoa, esse Benoni, ele pode acabar incorporando dentro de si uma alma adicional, uma partícula espiritual adicional, que seria a alma de um tzadik. Ele vai ficar uma alma que se impregne dentro dele, não é? Como a mulher que carrega o feto, ele também vai estar carregando dentro de si, sem excesso de bagagem, ele vai estar carregando dentro de si a alma de um tzadik, e daí sim ele vai sentir alegria no serviço a Deus, vai sentir prazer no serviço a Deus. Ele, com sua alma, não está habilitado a isso, mas quando ele possui essa alma do tzadik, enquanto ela está presente dentro dele pelos seus méritos, ele vai acabar sentindo essa alegria. Então a pessoa terá verdadeiramente cumprido o juramento que teve de fazer, seja um tzadik, porque de fato aqui ele vai estar agindo, atuando e sendo um tzadik também. Então ele nos fala, a rejeição ao mal ele vai cultivar através do hábito de pensar nas consequências ruins. O prazer em divindade, que é uma coisa próxima do mundo vindouro, uma amostra do mundo vindouro, uma recompensa, isso só através do hábito ele não vai conseguir. Mas ele, tanto se habituando a meditar na grandeza de Deus, despertar o amor a ele, então isso causa um despertar acima também, que ele pode acabar merecendo que Deus envie uma alma de um tzadik que fique impregnada, tomando carona, entre aspas, dentro dele, ou seja, ele continua com a sua alma como ela era originalmente, mas como adendo se faz presente dentro dele também a alma de um tzadik. Então, já que ele não estava no nível de tzadik, essa alma se incorpora para deixar ele ter a vivência e a sensação que o tzadik também tem de prazer com Deus em relação a Deus. E na realidade, com o término do capítulo 14, nós terminamos a primeira sessão do Tânia, esses primeiros 14 capítulos praticamente formam uma unidade per si, e eles trazem a resposta, não só aquelas perguntas que foram sugeridas no início, mas também aquilo que a pessoa poderia se questionar
qual é a minha missão, até onde vai o meu papel, o que eu devo almejar em termos espirituais, por que às vezes eu me esforço, mas em seguida eu tenho recaídas, será que eu estou sendo hipócrita, será que o meu trabalho espiritual é falso e não tem nenhuma consistência, não tem nenhuma validez? Então uma série desses conflitos e dúvidas espirituais que nós temos, o Tânia nesses capítulos com essa longa explanação,